No vídeo de hoje, nós estaremos resolvendo o seguinte exercício. O menino encontra-se no topo de um iglu e o mesmo começa a deslizar com uma velocidade desprezível. A que altura, em relação ao raio do iglu, o menino perde contato com o mesmo? Bem, se você quer saber como se resolve esse exercício, assista esse vídeo até o final. Bem, pessoal, para resolver esse problema, vamos utilizar a nossa maquete virtual aqui. E como vocês podem observar, vamos dar um zoom aqui, nós temos uma semisfera que vai estar representando o nosso iglu e o nosso menino vai estar sendo representado por essa bolinha no topo da nossa semisfera. Animando nossa esfera, ou seja, eu vou dar um play aqui, a esfera vai deslizando e ela cai a uma certa distância em relação ao iglu. Isso acontece porque em algum momento a nossa esfera perdeu o contato com a superfície do iglu e foi tomando distância, porque se ela seguisse a superfície do iglu, ela deveria ter caído ao lado, o que não acontece na prática, fisicamente falando. Para a gente entender melhor o funcionamento, essa dinâmica, vamos utilizar então uma projeção 2D. Dada essa projeção 2D, vamos tomar aqui um seguinte referencial. Tá, o nosso iglu aqui, o nosso referencial vai ser dado pelo centro do nosso iglu e nós podemos ver que no início a nossa bolinha se encontra a uma altura R. Essa altura R ela vai diminuindo à medida que a esfera vai deslizando pela superfície do iglu. Chega num momento em que ela descola da superfície. No momento em que ela descola, se a gente der um zoom aqui, ó, nós podemos ver que ela já não está mais mantendo contato com a superfície e a gente vai adotar o seguinte, no momento que ela descola, ela tem uma altura H. Essa altura H pode ser calculado por R, aqui nós temos um ângulo θ, R cosseno θ, certo? Bem, a gente pode utilizar então a conservação de energia, onde nós vamos ter inicialmente uma energia que é puramente potencial, porque no topo do nosso iglu a gente considerou que a velocidade que ele tinha era muito pequena, certo? Então era desprezível, não tinha energia cinética, e nós temos então mgh, onde esse H aqui, na verdade, vai ser o nosso R, certo? E a energia final vai ser dada por mgh, onde esse H é a nova altura que ele vai assumir, porém ele também vai ter mv² sobre 2, que é a energia cinética, porque nesse momento aqui que ele já está descendo, no momento em que ele vai decolar, ele já tem uma velocidade considerável, certo? Isso aqui, essa equação aqui, ela representa a conservação de energia e nós podemos ver que podemos cortar as massas. E isso indica que não importa se é um menino, se é um homem, se tem 70, 80 ou 100 quilos, eles iam decolar, eles iam perder contato com o iglu no mesmo ponto. E aí nós chegamos a essa expressão aqui, onde a gente joga o g para o outro lado e vamos ter R é igual a v² sobre 2g mais h. Como vocês podem ver, aqui eu já tenho uma relação entre o R e o h. Só que eu tenho um pequeno problema com relação a esse termo aqui, v² sobre 2g, porque eu não sei a velocidade com que o menino decola do nosso iglu. Mas para isso eu vou estar utilizando uma outra ideia. Eu vou guardar essa equação aqui e vou pensar no diagrama de forças. Trazendo aqui e fixando nesse ponto aqui, que é o ponto onde ele decola, nós podemos falar um pouco sobre como se dá as leis de Newton, como se aplica a lei de Newton exatamente neste ponto. Para isso, vamos fazer o diagrama de forças, onde a gente deveria ter a força-peso, sempre apontando para baixo, e deveríamos ter a força normal, que é uma força de apoio. Porém, se vocês pararem para pensar, a nossa esferinha ela já não está mais apoiada na superfície. Então, a força normal ela é zero. Dada a força-peso aqui, e a gente pensando na ideia de que ele está fazendo uma trajetória circular, nós devemos considerar, então, a existência da força centrípeta. E para a existência da força centrípeta, o que importa é a força que está sendo aplicada na direção radial, ou seja, apontando para o centro do nosso iglu.
Para isso, a gente vai ter que pegar uma componente da força-peso. Nós temos a força-peso para baixo, nós temos um pequeno ângulo aqui, e se vocês pensarem que tem uma reta vertical aqui, uma reta vertical aqui, aqui está o nosso raio e a nossa força-peso está para baixo, nós temos que esse ângulo aqui é exatamente igual a esse ângulo, devido àquela relação dos ângulos de alternos internos, certo? Então, esse ângulo θ é igual a esse ângulo θ, portanto, a componente radial vai ser exatamente P cosseno θ. Então, eu posso escrever o seguinte: força resultante é igual a massa vezes aceleração, onde a minha força resultante é basicamente as forças que estão sendo aplicadas para um movimento circular. Um movimento, porque eu estou considerando que o movimento até aquele ponto ali tenha sido circular, então a única força que está apontando para o centro vai ser o nosso P cosseno θ, vai ser igual a massa, como eu estou falando de movimento circular, essa aceleração aqui vai ser a aceleração centrípeta, que posso substituir por V² sobre R. Como eu tenho aqui a força-peso, eu posso melhorar essa ideia aqui escrevendo mg. E eu vou ter o quê? mg cosseno θ vai ser igual a m V² sobre R, e eu posso novamente cortar as massas e chegar na seguinte relação: o cosseno de θ vai ser igual a V² sobre GR, onde eu posso aqui multiplicar por 2 em cima e embaixo, e posso isolar este termo aqui, aonde eu vou poder escrever isso aqui como sendo V² igual a R cosseno θ sobre 2. Vamos segurar um pouquinho essa equação aqui e vamos trazer o nosso diagrama de volta. Como vocês podem ver aqui, eu tenho que o meu ângulo θ ele é dado aqui pelo R de hipotenusa, pelo H de cateto adjacente. Então, o cosseno, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, vai ser exatamente H sobre R. Voltando para a nossa equação aqui, eu posso escrever da seguinte maneira, que o nosso V² sobre 2G, que é igual a R cosseno de θ sobre 2, substituindo esse cosseno de θ por H sobre R, eu corto R com R e vou chegar justamente à seguinte relação, que V² sobre 2G é igual a H sobre 2. Voltando na nossa equação da conservação de energia, agora eu tenho essas duas equações aqui, eu tenho R é igual a V² sobre 2G mais H. E eu tenho que V² sobre 2G é igual a H sobre 2. Substituindo aqui, eu vou ter então, somando isso aqui, eu vou ter que R é igual a 3 meios de H. Isolando o H, ou seja, jogando para o outro lado, eu chego nessa relação onde H é igual a 2/3 de R, e está aí a nossa solução.